Fala galera, tô de volta hoje para poder contar um pouquinho para vocês aí sobre a minha trajetória, minha jornada aí no jiu-jitsu. Já são 12 anos, né, praticando a arte suave aí, e hoje eu vim trazer para vocês aí um pequeno resumo aí, né, do que aconteceu nesses 12 anos, como foi, o que me chamou a atenção no jiu-jitsu, como que eu comecei, e é isso. Espero que vocês gostem, né, e caso você não tenha visto o primeiro vídeo do canal aí, vou apresentar de novo. Meu nome é Rafael, eu tenho 34 anos, acho que foi jiu-jitsu. Bom, galera, como toda criança aí, né, eu sempre gostei de correr aí na rua, cidade pequena, né, sempre fui criado aí brincando na rua, jogando futebol com a molecada. Sempre gostei de estar praticando esportes, desde quando eu me entendo por gente aí eu já gostava. E eu tinha um incentivo também do meu pai, que ele é faixa preta de karatê. Meu pai sempre estava me incentivando a praticar esportes, né? Ele pegava no meu pé e meu pai estava sempre me mostrando filmes, lutas. Meu pai sempre foi um grande fã do Bruce Lee, gostava muito de ver os filmes dele e eu sempre estava assistindo com ele. A primeira luta de MMA, né, o Vale Tudo, né? Eu assisti junto com meu pai, que foi o antigo Pride. Meu pai, eu lembro que ele alugava fitas na locadora do Pride, de alguns eventos do Pride, pra gente poder assistir final de semana em casa. E eu ia vendo aquilo ali, eu sempre gostei, sabe? Sempre fui um cara ativo. Sempre, como eu disse pra vocês, sempre gostei de esporte, né? Joguei futebol, joguei basquete. Então, eu sempre tive por dentro sempre tive praticando algum tipo de esporte. E em 2014 eu vim a conhecer o jiu-jitsu, né? Bem no início de 2014, eu acho que foi até final de 2013, só que eu fiquei indas e vindas até eu começar a pegar firme. Que eu treinava na cidade do lado, que deve ficar uns 18, 19 quilômetros de distância daqui. Aqui não tinha ainda, na verdade já tinha uma turma mais antiga ali que treinava, mas eu não conhecia ninguém e acabou que eu comecei a treinar na cidade do lado. E aí eu fui pegando gosto pela coisa, sabe? De princípio eu achava estranho, não entendia muito o que estava acontecendo ali, mas eu fui pegando gosto, fui achando legal, e aí até então eu entrei de cabeça. E ainda na faixa branca eu fui para São Paulo, fui treinar lá na Cero Costa, lá no auge da Cero Costa. E eu cheguei lá, eu conheci a galera, inclusive o Diego Pato era faixa azul, o João e o Paulo ainda estavam na faixa roxa. Quem mais eu conheci? Conheci o Marrom, que hoje eu acho que ele treina na Tempo, junto com o Jura. Então eu conheci uma galera legal lá, passei um tempo legal lá em São Paulo, só que por questões financeiras eu acabei tendo que voltar aqui para minha cidade, né? Só que eu já voltei, e quando eu já voltei, assim, vamos dizer assim, com uma bagagem um pouco maior do que a que eu tinha aqui. Eu já treinava muito bem com meus parceiros de treino aqui, fui para lá, assim, treinava bem, né? Era faixa branca, mas eu já conseguia me sair bem, assim, eu sempre fui um cara que, por mais que eu tinha dificuldades, eu tentava fazer as posições corretas, sabe? Eu tentava sempre fazer o certo. Lógico que faixa branca, né, todo mundo já sabe, né, não tem tanta consciência, às vezes faz a coisa ali na loucura, no impulso, mas eu tentava. E quando eu voltei de lá, São Paulo, eu voltei um pouco mais consciente ainda, sabe? Eu treinava bastante com a galera lá e logo em seguida eu fui graduado da faixa azul. Inclusive eu fui graduado num campeonato, né? Recebi a faixa no pódio do meu antigo professor. Já na faixa azul eu já estava, vamos dizer assim, eu era um cara que estava frequente em todos os campeonatos, sabe? Eu estava indo bem, estava ganhando quase todos os campeonatos que eu estava indo, errando muito pouco assim com os meus adversários, estava treinando bastante. A faixa azul foi o meu auge físico. Eu tava muito bem fisicamente e tava engrenando, sabe, bastante, assim, ganhando bastante campeonato. Só que aí veio o balde de água fria. Eu acabei rompendo o ligamento do joelho esquerdo, o ligamento cruzado. E aí foi um puta de um balde de água fria, porque
Eu tava naquele ponto, assim, que eu chegava nos campeonatos, os árbitros já estavam, me conhecia, trocando ideia, a galera do campeonato já tava começando, assim, a saber quem eu era, sabe? Então foi muito difícil para mim psicologicamente, sabe, lidar com isso. Foi muito difícil, porque quando eu sofri a lesão, a primeira coisa que eu pensei foi: acabou, eu não vou conseguir voltar, eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia como que era, e assim, eu fiquei desesperado. Foi, assim, um período muito difícil para mim, psicologicamente falando, que eu achava que eu nunca mais ia voltar a treinar, nunca mais ia ser o mesmo, e foi bem difícil. Então eu fiz a minha cirurgia, né? Comecei a fazer a minha recuperação. Inclusive na época eu lembro que o Léo, hoje antigamente namorado, né? Hoje esposo da Bia Basílio, ele tinha feito a mesma cirurgia no joelho dele. E eu tava acompanhando ele nos stories no Instagram. E eu vi que com 3 meses ele já voltou a treinar, e eu fiquei assim, falei, cara, como que esse cara fez? E eu comecei a trocar ideia com ele, sabe? E ele ia trocando ideia comigo, me passando algumas coisas, mas acabou que eu acabei levando esses 6 meses de recuperação aí, porque até aqui na minha cidade, né, os recursos são diferentes, né, eu não tinha tanto conhecimento, eu fazia o que eu podia, mas sempre tava com medo, sabe, de piorar. Então eu tinha muito medo de perder a cirurgia, então acabou que eu levei esses 6 meses aí para voltar. Consegui voltar treinando bem, sabe? Voltei fazendo uma musculação, fortalecendo o joelho. Acabei, assim, vamos dizer assim, voltei bem, né? Eu achei que eu não ia conseguir voltar e voltei bem. Beleza, continuei treinando aí, né? E peguei minha faixa roxa. Eu não vou lembrar agora ao certo o ano que eu peguei a minha faixa roxa, mas eu vou tentar deixar para vocês na edição do vídeo. Já na faixa roxa, eu ainda estava bem assim, fisicamente, ainda consegui recuperar uma parte do meu gás, sim, do meu ritmo, que eu achei que não ia voltar, eu estava bem. Já na faixa roxa, eu lutei poucos campeonatos comparado à branca e à azul. Eu sempre gostei de lutar campeonato, mas na faixa roxa, infelizmente, acabou que eu não consegui lutar tantos campeonatos assim, né? E a faixa roxa, assim, eu não tive nenhum período assim tão especial, nada demais. Peguei minha faixa marrom, graduei também, não lembro o ano que eu peguei, e eu vou deixar aí para vocês aí na edição, não lembro de cabeça agora o ano que eu peguei. Na faixa marrom, eu tive que adaptar bastante o meu jogo, porque eu sempre fui um cara que gostei muito de fazer berimbolo, pegar costas de tudo quanto é lugar, e meu professor ficava doido comigo, porque nas antigas, ali no meu início da faixa azul, às vezes eu tava na montada, posição boa, e eu queria ir pras costas, sabe? Eu tava no armlock, queria pegar a costa, ficava fazendo umas coisas assim, meio nada a ver, e dava certo, né? Então, quando eu cheguei na faixa marrom, né, começou a sobrar pé, na faixa roxa eu não tava tão preocupado com isso, não atacava tanto botinha, sabe? Eu precisei dar uma refinada no meu jogo nessa transição da roxa para marrom, eu tive que dar uma viradinha de chave ali. No começo, eu sofri um pouco, me perdi um pouquinho ali, eu achava que eu não ia conseguir me adaptar com o jogo de pegada de perna, pé, sabe? Eu demorei muito para me preocupar com isso, mas consegui me sair bem, consegui me adaptar. E aí que veio outro balde de água fria na faixa marrom. Num treino ali, eu tava bem pra caramba treinando com meu amigo ali, meu companheiro de treino, faixa roxa muito forte, um cara que eu gosto de treinar forte na academia. Ele deve ter uns 100, 105 quilos. Eu tenho hoje, atualmente, eu tô com 77, 78 quilos. E o que aconteceu? Eu dei um triângulo voador nele, segurei minha perna. Quando eu fui ajustar o triângulo, um estalo. Isso aí, galera. Ligamento do joelho direito. Rompi parcialmente o ligamento do joelho direito. Na hora que eu escutei o barulho, me passou um filme na cabeça. Eu lembrei lá da faixa azul, sabe? E aí eu já tava mais velho, né? E a primeira coisa que eu pensei, falei, não vou conseguir voltar a treinar. Não vou conseguir. Sabe? Começou a passar um filme na minha cabeça, e até então eu não sabia que era parcial, achei que era total ali. Eu levantei, eu senti minha perna um pouco fraca, pressão baixou e foi, né? Fiz meus exames, fiquei mais um tempo parado, descobri que estava rompido parcialmente, não estava total. Voltei para o jiu-jitsu.
voltei novamente. Dessa vez não estava fazendo fortalecimento, não estava fazendo musculação, mas eu voltei psicologicamente não tão bem e eu sabia que assim, meu professor já tinha me falado, ó, pelo tempo que você tá na faixa marrom, já tá chegando o momento de pegar a faixa preta aí, vamos preparando o psicológico, já tá na hora, tem que pegar, e eu não queria, tava preocupado, sabe? E aí na faixa marrom acabou que eu fui só em um campeonato, né? Eu queria ter ido em mais campeonatos, mas infelizmente eu não consegui ir. E eu fui só em um campeonato na minha faixa marrom. Ganhei, não ganhei do jeito que eu queria, porque além do meu joelho, eu ainda estava com uma lesão nas costas que eu tinha tido no meu antigo trabalho. Então eu, tipo assim, tava aquela bola de neve, sabe? Sabe quando você fica em dúvida, será que eu tenho que ir, será que não? Será que, tipo, já deu meu tempo? Será que eu tenho que parar? Então a minha cabeça já não tava, o psicológico já não tava tão legal ali. Mas acabou que eu fui porque o cara que eu lutei, ele tinha ganhado um faixa roxa da nossa academia e eu tava naquele negócio, não, tem que pegar esse cara, ele subiu, porque eles não iam poder lutar e ele tava na faixa roxa ainda, então ele subiu pra marrom e eu sabia que ele ia estar nesse campeonato, peguei e fui. Ganhei dele, missão cumprida ali. Logo depois, em seguida, eu conquistei minha faixa preta. Senti um peso assim, eu não sei se quem é faixa preta aí já teve essa sensação, mas eu senti a faixa preta pesada ali, sabe? É diferente amarrar uma faixa preta na cintura. Foi uma conquista muito top, assim, sabe? Muito foda. Eu queria muito, assim, chegar nesse ponto, conquistar. É uma conquista grande pra mim, mas quando eu amarrei a faixa preta na cintura, foi uma sensação diferente. Não foi igual às outras faixas, sabe? Eu sabia que eu tinha uma responsabilidade ali. Eu ia começar. Eu já ajudava meu professor na faixa marrom, assim, no finalzinho da faixa roxa, ali antes de eu trocar. Eu já ajudava em algumas coisas, assim, na faixa marrom. Eu já comecei a passar algumas posições pra galera, sabe, que o professor pedia. Só que quando eu amarrei a faixa preta, eu sabia, assim, que eu era o alvo. Não sei se é o certo dizer isso, sei lá. Talvez aí quem já pegou a faixa preta aí vai conseguir me entender. Eu tenho que, quando a gente amarra a faixa preta na cintura, a gente tem que ser um exemplo dentro da academia, né? Então, tudo que a gente faz vai refletir ali, né? Se eu fizer alguma coisa errada, ao faixa preta fazendo coisa errada. Então eu tenho que ser um exemplo ali pra galera ali, né? Tem que mudar o modo de pensar, né? Eu já vinha pensando assim, desde a faixa marrom, né? Eu já tinha em mente que eu queria dar aula, que eu queria ser professor. Na faixa preta, até hoje, eu fui em um campeonato só na faixa preta. Eu me inscrevi em outros 2, mas eu não tive adversário, então eu preferi nem ir só para pegar a medalha, eu não achei interessante. E é isso, galera. Hoje, atualmente, eu dou aula, né? Eu dou aula para crianças e continuo ajudando meu professor aí com a turma dos adultos. Ainda não tenho uma turma de adultos ainda que eu comando, que eu tomo conta, que eu dou aula, eu só fico com as crianças por enquanto. E como eu falei para vocês no outro vídeo, a academia ela tá em expansão, ela tá crescendo. E justamente por isso, né, eu acabei criando esse canal no YouTube, porque hoje em dia eu só dou aula, né? Eu só dou aula. E como eu moro numa cidade pequena, não é fácil. Não é fácil. Então eu vou trazer em outros vídeos aí para vocês aí como que é dar aula em cidade pequena, como que é viver só do jiu-jitsu, sobreviver, né? Só do jiu-jitsu. E quais são os planos aí para o futuro. E é isso, galera. Ficou bem resumido assim, bem curtinho aí. Não sei se o vídeo vai ficar tão curto ou tão longo, mas é um resumo aí desses 12 anos de trajetória aí na arte suave. Em breve vou trazer mais vídeos aí para vocês com outros assuntos, sabe? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir aí e sejam bem-vindos ao Tatame Docs.